Olá, eu me chamo Rosana e nesse canal eu falo sobre Jesus Cristo, saúde mental e psicologia. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam receber esse vídeo. E no vídeo anterior eu falei sobre o que está detendo o aparecimento do anticristo. Se você ainda não viu esse vídeo, volte e veja esse vídeo para que você possa acompanhar a sequência dos vídeos. Agora que a última barreira que detinha o anticristo já foi tirada, é preciso que Satanás seja solto por um pouco de tempo para atuar nessa grande tribulação. E aqui fala de um assunto que o povo precisa saber, que é o milênio. E nesse assunto de hoje eu vou falar sobre o porquê Satanás foi solto, quando ele foi solto e por que ele será preso. E eu estava lendo Apocalipse 20, versículos 2 e 3, que diz assim: ele pegou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que termine os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Primeiro, vamos entender por que Satanás foi preso e quando que ele foi solto. Depois da queda de Satanás, ele foi lançado na terra. E aqui na terra, depois de enganar Eva, está lá no Gênesis 3, depois de enganar Eva e com o pecado do homem, foi-lhe dado o governo. Satanás começou a governar aqui na terra. Depois do pecado do homem, Satanás recebe autoridade para governar aqui na terra. Ele caiu aqui na terra e recebeu a autoridade para governar aqui na terra. Tanto que lá em Jó 2, versículo 2 diz: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Satanás está aqui na terra, nesse exato momento, governando sobre toda a terra. Tanto que ele fala de Jó. Nessa época de Jó, Satanás estava aqui, rodeando e passeando pela terra. E em Mateus 4, 9 diz assim, quando Satanás tenta Jesus lá no deserto, e lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Então, Satanás está aqui governando, e está solto aqui governando na terra, e com a autoridade que lhe foi dada, para seduzir, acusar e enganar. E em Mateus 12, versículo de 26 a 29, quando fala que Jesus estava curando o endemoniado, os fariseus estão censurando Jesus e a resposta que Jesus dá, ele mostra a chegada do milênio e a prisão de Satanás, que se dá naquela hora em que Jesus responde aos fariseus. Mateus 12, 26 diz assim: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? O que Jesus fala, que Satanás aqui, ele está reinando. E no 27 diz assim: e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsa os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. E no 28 diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Jesus está dizendo, se eu expulso demônio, ele estava aqui expulsando vários demônios. Se eu expulso demônios, é chegado o reino de Deus. E no 29 diz assim: ou como pode alguém entrar na casa do valente, levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubá-lo a casa dele. E quem é a casa? Esse mundo. E quem são os bens? Os homens, as almas. E quem é o valente? Satanás. Aí entra o mais valente na casa, Jesus descendo na terra e amarra Satanás, o valente, e toma-lhe os bens.
compra as almas, toma as almas. Essas almas estavam sob o domínio de Satanás. Portanto, aqui o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, quando foi que ele foi amarrado? Aqui, quando começou o milênio, na primeira vinda de Jesus aqui na terra. Quando Jesus morre na cruz, há uma peleja nos céus, com os anjos e Miguel, amarram e acorrentam Satanás. Em Lucas 10, dos versículos 17, 18 e 19, diz: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. No 18 diz: Olha a resposta que Jesus dá. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. No 19 diz assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpião, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. A resposta de Jesus à alegria e euforia dos discípulos nos traz um ensino. Satanás, com a entrada de Jesus aqui na terra, estava caindo dos céus, estava começando a perder seu poder, a sua autoridade. E quando Jesus diz, eu via, naquele exato momento, o diabo ainda não tinha caído, mas a sua queda já havia começado com a entrada de Jesus na terra. Então Jesus anuncia aos discípulos a queda do diabo que se inicia na sua vinda e consumaria na sua morte, na cruz e ressurreição. Então aqui Satanás está sendo preso e está iniciando o milênio com a entrada de Jesus aqui na terra. É nesse momento que o milênio começa. Então, nós estamos no milênio. Tem um grupo dizendo que o milênio ainda vai começar. Quando Jesus vier na segunda vinda, tem um grupo que está achando que o milênio ainda vai começar, que ele ainda vai estabelecer seu governo. O milênio, gente, não é literal. O milênio é só um simbolismo. Não é mil dias. Tanto é que depois que Jesus veio, já se passou 2000 anos. É espiritual. Já está acontecendo. Jesus já reina sobre a sua igreja. Mas por que o diabo foi preso? Agora vamos entender por que o diabo foi preso nesse início do milênio, quando Jesus veio aqui na terra. Em Apocalipse 20, versículo 3 diz: Prendeu e colocou um selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Mas porque ainda tem muita maldade nesse mundo. O texto está dizendo o que significa a prisão. Não diz que ele está quieto sem fazer mal. Aqui diz, com essa prisão, que Satanás teve seus poderes limitados. Satanás não pode mais enganar as nações. Isso não quer dizer que ele não pode fazer o mal. Foi amarrado no sentido de não poder enganar mais as nações. Em João 12, versículo 31, diz: Chegou a hora de ser julgado esse mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Está havendo uma festa em Jerusalém. Então, aparecem alguns gregos. Todo aquele que não é judeu é grego. Os gentios. A festa estava confinada somente aos judeus. Aí vieram os gentios. Para não falar diretamente com Jesus, vieram e falaram com Filipe, que é um dos discípulos. Filipe, a gente quer falar com Jesus. Aí Filipe vem gentilmente: Senhor, tem os gregos aí fora, querem falar com o Senhor, querem ser atendidos. Aí Jesus dá uma resposta. Ele diz assim, em João 12, versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E em João 12, versículo 24, diz assim: em verdade te digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ali só. Mas morrendo, dá muito fruto. Jesus responde isso: Senhor, os gregos querem falar com o Senhor.
Por que Jesus dá essa resposta? Jesus diz com essa resposta que chegou a hora de Satanás cair, ser expulso, o príncipe deste mundo ser expulso. E isso acontece aqui, na primeira vinda. Por isso ele diz: em verdade te digo, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, Jesus está usando essa metáfora para dizer: chegou a hora do príncipe deste mundo ser expulso. Chegou a hora de ser expulso o príncipe deste mundo. Quando? Quando o grão de trigo cair e morrer. Minha morte na cruz. Nesse momento, ele é acorrentado e amarrado. Com a morte de Jesus na cruz, agora ele não pode mais enganar as nações. Até a morte de Jesus, Satanás podia ir até Deus. Lembra lá de Jó? E acusar os santos, acusar os homens, exigir a condenação deles. Porque eles eram pecadores. Satanás podia, porque não havia sido pago ainda. A dívida do homem estava pendurada. E o diabo tinha direito legal de acusar os crentes. Agora que Jesus morre por eles e o diabo é expulso, perde o acesso ao céu. Perde poder sobre essas almas. Satanás agora não pode cegar mais as nações, impedir que eles se convertam, porque Jesus, com seu sangue, comprou a salvação deles. Por isso, Jesus termina a resposta aos gregos dizendo: quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim. Eu, quando for levantado, atrairei todos. Quando for levantado, onde? No madeiro, hasteado, e for crucificado, quando eu pagar o preço, eu atrairei todos. Todos quem? Não só Israel, não só os judeus, também esses gregos, os gentios. Satanás, até minha morte, tinha direito sobre eles, poder sobre eles, autoridade sobre eles. Mas quando eu for levantado, ali será amarrado. E quando Filipe chega para Jesus e diz que os gregos querem falar-lhe, aí Jesus conta tudo isso para dizer: ainda não, eu não posso recebê-los agora, mas quando eu morrer na cruz, comprar a salvação de todos, línguas e tribos, quando eu tirar a autoridade de Satanás, então eu atrairei a todos para mim, inclusive esses gregos. Ou seja, fala para eles, Filipe, esperar só mais um pouco. Agora a salvação está disponível a todos. Satanás não pode mais enganar e cegar as nações. E em Mateus 28, versículo de 18 a 20, diz... E no versículo 18 diz: então Jesus, aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E no 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no 20 diz: ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui diz que o milênio termina no fim dos tempos. Então, o milênio está acontecendo agora. Jesus está reinando. E nós recebemos o poder do Espírito Santo. Agora, a igreja está pregando o Evangelho. Com o poder de Deus, as nações estão sendo alcançadas. O diabo está limitado. Não pode atrapalhar, não pode impedir os eleitos de serem salvos, de serem alcançados. Agora que já está ocorrendo o milênio, já vimos como e por que Satanás foi preso. Então, chegou o fim dos 1000 anos. Chegamos agora em Apocalipse 20, versículo 3. Agora que ele já foi lançado no abismo, para não mais enganar as nações, até que termine os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Agora, vamos para Apocalipse 20, versículo 7.
Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Versículo 8. E sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Agora, fim do milênio. Satanás precisa ser solto por um pouco de tempo. Esse tempo aqui se remete à metade da última semana de Daniel, das 70 semanas. A última semana é quando ocorre o milênio. Agora estamos na última metade da última semana. Na primeira metade da última semana, a igreja estava pregando o evangelho, foi destinada à pregação do evangelho. Agora estamos na última metade da última semana de Daniel, quando vai ocorrer a grande tribulação. Vai haver apostasia e será revelado o anticristo. A primeira metade já dura 2000 anos. Não será assim na última metade, porque os dias, por causa dos eleitos, foram abreviados, foram encurtados. O dragão será solto aqui nesse tempo. Agora é o tempo de Satanás, é um tempo de apostasia jamais vista. A igreja vai sofrer de maneira jamais vista. Agora vai começar a grande tribulação. Como Jesus disse em Mateus 24, 21, porque haverá então grande tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo. Jesus não vai vir antes da grande tribulação, nem vai vir antes que Satanás seja solto, nem antes do anticristo, nem vai ter arrebatamento antes de tudo isso. E Satanás sairá a seduzir e a enganar as nações nos 4 cantos da terra. Agora, por que isso deve acontecer? Por que Deus não aniquila logo Satanás? A resposta vem agora. A natureza imutável de Satanás precisa ser exposta aos justos e aos injustos. Que direito Satanás tem sobre Deus que o obriga a soltá-lo nesse tempo? Por que Deus não destruiu Satanás no início dos 1000 anos? O conflito cósmico entre Deus e Satanás é o pano de fundo metanarrativo do Apocalipse. Como um Deus bom pode permitir o sofrimento no mundo? Então vamos entender. Em Gênesis 3, versículo 13, diz: Então o Senhor Deus disse à mulher: O que você fez? A mulher disse: A serpente me enganou e eu comi. A serpente questiona a palavra de Deus e a sua autoridade e caráter. Aqui em Gênesis 3, a questão central que envolve o caráter de Deus deve ser trazida à interpretação de Apocalipse 20, versículo 3. Essa necessidade, esse necessário ser solto, esse dever divino usado em Apocalipse demonstra o controle de Deus sobre todos os eventos. A libertação de Satanás é representada como a liberdade incondicional de um prisioneiro. O próprio Deus libertará Satanás. O diabo não tem direito a Deus. Deus deve permanecer fiel a si mesmo. E ao permanecer fiel a si mesmo, ele libertará Satanás. No contexto do conflito cósmico, Satanás deve ser libertado porque quando a voz da antiga serpente é ouvida em Gênesis, ele acusa a privação da liberdade como característica fundamental do governo divino. Gênesis 3, versículo 1. É a lógica da liberdade que leva à libertação de Satanás. E é dentro da lógica da liberdade, precisamente, o valor que ele disse está faltando no caráter divino. E Satanás procede à sua própria ruína em Apocalipse 20, de 7 a 9. Ou seja, Satanás será solto para que isso sirva de teste final para revelar a verdadeira lealdade e autenticidade da fé das pessoas. O homem vai revelar o que tem em seu coração. A liberdade de Satanás da prisão vai ser algo bem rápido, porque aqui em Apocalipse 20, versículo 3, diz que importa que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, Satanás vai conseguir enganar muitos falsos crentes. E eles se rebelarão contra Cristo e contra os crentes verdadeiros.
E é aqui que entra a passagem do Apocalipse 11, versículo 7, que diz: quando eles terminarem o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los, e seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade. Aqui fala das duas testemunhas, que é o assunto do próximo vídeo. E eu vou terminar falando sobre isso no próximo vídeo. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e deixe seu like, ok?